Olá, bem-vindos mais uma vez ao nosso canal de literatura da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, para falarmos de livros, de leitura, de formas de ler e aprender com a literatura, buscando sempre novas perspectivas para olhar o mundo, para entender o mundo e para entender a nós mesmos. Lembremos que esse programa nasceu e ele continua acontecendo com o objetivo de sugerir leituras e despertar, alimentar mesmo a reflexão sobre o poder e o prazer que o texto literário nos oferece. Mas hoje nós vamos ter uma convidada um pouquinho diferente das atividades, das entrevistas que tivemos nas semanas anteriores. Ela não estará trazendo aqui um livro que foi resultado da sua pesquisa de mestrado ou de doutorado, mas a nossa entrevista continuará a estar focada no livro. Mas hoje nós vamos falar de um outro tipo de criação. É um canal do YouTube para falar de literatura. É um programa que nasceu numa versão mensal e com a situação da pandemia, a situação da reclusão social, esse programa acabou por acontecer semanalmente. Não sabemos como ele vai continuar, né? Porque a nossa expectativa é de ultrapassarmos esta fase tão difícil da nossa vida. Todavia, o futuro é muito incerto, né? Principalmente em relação à questão de voltarmos ao convívio social, tal como fazíamos no passado, podemos dizer assim. Mas a nossa convidada hoje, então, Ana Paula Rodrigues, vai trazer a sua experiência na criação desse canal. Ana Paula é mestre, titulada no Programa de Estudos Literários em Literatura e Crítica Literária, da PUC de São Paulo. Ela continua produzindo pesquisa, hoje no nível já de doutorado, e ela dedica-se também ao ensino, tanto ensino médio como ensino superior. E mais focada na língua inglesa e na literatura. Então, Ana Paula, vamos recebê-la com muito prazer, com muito carinho, e uma palavrinha para os nossos ouvintes. Olá, Vera, boa tarde, pessoal que já está aí, que já está nos acompanhando. Gostaria de, claro, começar agradecendo a professora Vera, que foi minha professora em tantos momentos, né, ao longo das nossas pesquisas. É um prazer enorme estar aqui para falar de literatura com você. Agradecer também ao programa de literatura e crítica literária da PUC São Paulo, por todo o apoio de sempre. Agradecer a professora Diana Navas, que está nos apoiando, nos assessorando aí com a parte técnica, né, que nos deixou aqui muito mais confortáveis para poder conversar. É um prazer enorme estar aqui, estou muito feliz. O prazer é mútuo e, com certeza, todos os nossos professores estão te ouvindo, porque você levou avante uma empreitada, vamos dizer assim, né? Alguma coisa um pouco diferente daquilo que costumávamos fazer. Apesar de hoje estarmos muito, né, próximos aos meios tecnológicos, mas há algum tempo atrás, né, alguns meses atrás, isto para nós significava um grande desafio. E você já começava a enfrentar isso, me parece que desde 2017, né? Então, antes de entrarmos exatamente no programa e começarmos a falar de livros, eu queria que você trouxesse um pouquinho para nós exatamente essa experiência, né? Como é que nasceu esse projeto, quais as dificuldades, os desafios mesmo que você teve que enfrentar para criar esse programa. Então, vamos começar numa antessala e depois a gente entra exatamente na questão dos livros. Conta para a gente. Bom, a primeira sementinha, né, a primeira ideia assim, de pensar num canal no YouTube foi plantada na minha cabeça pelos meus alunos em 2016. Eu tenho que confessar que eu sempre fui uma usuária muito péssima das redes sociais. Eu não era uma consumidora de conteúdo no YouTube, eu não conhecia muitos canais, eu não seguia nenhum canal, então eu não sabia direito como é que funcionava.
eu não pensava o YouTube como um repositório de conteúdos que a gente pudesse acessar e que pudesse nos auxiliar nas pesquisas, nos estudos, né? Ainda havia um certo preconceito da minha parte nesse sentido, de pensar o YouTube como uma plataforma séria onde eu pudesse encontrar conteúdos. E aí, em 2016, eu estava dando aula de literatura num cursinho pré-vestibular, e os meus alunos jovens, já dessa geração que usa o YouTube desde criança, né? O YouTube é uma plataforma que tem aí 10 anos, mais ou menos, então eles já o usavam desde muito pequenos, e aí eles começaram a sugerir, né? Professora, por que você não grava a aula e põe no YouTube? E aí, num primeiro momento, Vera, foi assim, como assim grava aula e põe no YouTube? Ninguém vai assistir. E aí eles dizem, não, tem muitos professores muito bons que gravam aulas e abrem canais específicos e tem público. E aí eu fui descobrir o que era isso, né? Falei assim, bom, a gente tem que aprender com os nossos alunos. Então, se eles acham que isso é uma ferramenta bacana, que vale a pena, então em 2016 eu fui descobrir o que era o YouTube. Eu fui começar a consumir conteúdo, entender qual era a linguagem, como que os professores se organizavam para montar os canais, o que era montar um canal, que eu também não sabia. Então, durante todo o ano de 2016, foi essa primeira, né, esse primeiro contato com o que era a rede. E aí, paralelamente, me vinha sempre à lembrança um livro da Leila Perrone Moisés, em que ela fala das mutações da literatura e da crítica literária no século XXI. Ela publicou esse livro na primeira década ainda do século, e ela já levantava ali um panorama do que as pesquisas dela tinham levantado, apontado até aquela época, sobre a internet como um espaço que a crítica talvez pudesse ocupar. Nesse livro, ela vai falar muito sobre a questão de que a crítica literária perdeu muito espaço, porque os suplementos literários, os cadernos culturais, o próprio jornal impresso, ele foi perdendo prestígio, né? Então, os críticos literários deixam de ter esse prestígio que já tiveram no passado, e aí a Leila aponta que muitos autores já estavam migrando para as redes sociais, já estavam migrando para a internet, muitos escritores já estavam fazendo isso, e a crítica não. Então, ela naquele momento, até aquele momento, não encontrava canais no YouTube que passassem do nível do resumo e da resenha. E aí eu fiquei pensando, né, com aquilo que os meus alunos propuseram, com aquilo que eu tinha lido na Leila, com as pesquisas, né, que a gente faz de literatura, e aí eu comecei a achar que era um caminho possível para unir essas coisas, para que eu pudesse ter uma ferramenta para discutir as nossas pesquisas na universidade, as nossas pesquisas acadêmicas, que eu pudesse discutir isso com outras pessoas, levar isso para outras pessoas, pensando sempre em quem está lá no final da cadeia produtiva e que é o mais importante, que é o leitor. Então, e aí eu descobri, por exemplo, que existe uma infinidade de canais sobre literatura, que indicam livros, que existem muitos grupos de leitores nas redes sociais, tanto no Facebook quanto no Instagram. Então, as pessoas querem ler, mas muitas vezes as pessoas não sabem o que ler. E aí entra o nosso papel de crítica, é o nosso papel de no meio de uma produção tão grande, porque a gente reclama muito, né, que no Brasil as pessoas não leem, mas o que é verdade. Mas se a gente pensar na quantidade de livros que são publicados todo ano, é uma quantidade enorme. Então, mesmo um leitor de muito boa vontade não vai conseguir ler tudo. Então, a crítica está aí justamente para, de alguma maneira, selecionar e apontar caminhos possíveis, né? Não de maneira prescritiva nunca, mas de dizer para o leitor, olha, tem essa opção, tem essa outra opção, isso, né? Pode valer a pena aí uma leitura e uma reflexão. Então, foi mais ou menos isso. Comecei em 2016, o canal só foi para o ar mesmo em outubro de 2017, porque aí, depois dessa fase de conhecimento, teve que vir a fase técnica, de aprender a gravar, de Eu acho muito interessante você dizer isso, né? Que você acabou descobrindo que já existiam vários canais, várias pessoas fazendo isso. Apesar disso, né? Você, no meio da gente, de muitos de nós, você é uma precursora, porque eu acho que na área da docência, de uma maneira mais ampla, assim, né? Pensando no professor, de diferentes níveis, né? Eu acho que o grande desafio aconteceu nesse momento, foi março de 2020, né? Quer dizer, o que é uma quarentena, o que é ficar recluso, o que é parar de ter o contato com o outro e com o nosso aluno, e daí?
temos que enfrentar o online, temos que enfrentar o ensino à distância, que muitos de nós, eu tenho certeza em falar, em colocar essa afirmativa, porque a gente vive nesse meio e foi um momento de grande impacto, né? E de grande aprendizado, sem dúvida, nós estamos aprendendo com isso, mas nós estamos, eu diria, nos descobrindo a nós mesmos, né? E eu tenho certeza também que a Leila Perrone vai ficar muito contente em saber que o livro dela, de alguma forma, foi inspirador, né? Foi motivador para você entrar, né, e investir nessa direção. Mas, Ana, conta um pouquinho para a gente como que é esse trabalho que você tem feito de despertar para o seu programa, ou ainda, né, em termos de procedimentos frente ao livro, né? Quais são as dicas, quais as orientações, quais os alertas para os quais o leitor comum, né? Porque, em primeira instância, eu acho que você se dirige ao leitor comum, não exatamente o aluno, né? Mas quais são essas orientações, esses alertas que o leitor comum não está acostumado a dar atenção? E que, na sua avaliação, é quase que uma ferramenta, ou não bem uma ferramenta, mas um procedimento fundamental para chegar a uma leitura de boa qualidade, né? Quais os caminhos, né? Que dicas você daria? Por onde começar? O que eu tenho que estar atento para fazer e para me tornar um leitor mais competente, que retira mais frutos da sua própria leitura? É uma pergunta muito bacana, Vera. Vamos lá. Eu sempre penso no meu leitor, no meu espectador, como múltiplos leitores. Então, eu penso tanto naquele leitor muito inexperiente, que ele quer começar a ler, mas ele não sabe bem o que, então ele lê o que alguém indica. Então, é um leitor com pouca experiência. Penso nos leitores, meus alunos, ex-alunos, estudantes, jovens, mas que têm já algum contato com a literatura. E penso também nos leitores mais experientes, leitores que já carregam uma bagagem e que já conseguem observar mais questões na obra literária. Então, eu penso sempre que eu monto o vídeo, eu planejo o vídeo para que ele tente mostrar para o leitor as muitas camadas que uma obra literária tem. Então, quanto maior o repertório de leitura desse leitor, claro que ele consegue ir percebendo mais camadas, né? Então, mas todos os vídeos eu faço mostrando... porque assim, o meu vídeo nunca tem intenção de dar resumo. Então, muitas pessoas chegam no canal procurando um resumo de livro para fazer um trabalho da escola, ou um resumo do livro do vestibular. Aí ele assiste 10 minutos e não teve resumo nenhum. Porque a intenção é justamente despertar o leitor para esse papel ativo que ele tem em relação à obra. Então, quando ele pega o livro na mão, ou quando ele tem o livro virtual, ele precisa pensar na capa, porque essa capa conversa com o conteúdo, né? Ele precisa, e aí eu vou usando os termos, que são esses termos que vêm dos nossos estudos literários, e que, para mim, vão funcionar como munição, como ferramenta para o leitor. Então, é legal o leitor pensar assim, nossa, projeto literário, projeto gráfico, nunca tinha pensado nisso. Então, quando ele pega o livro, ele vai olhar a capa, ele vai olhar a contracapa, ele vai observar... Você poderia entrar conosco mostrando um pouquinho isso, esses alertas mesmo que você faz no seu programa. Então, estamos abertos para receber um pouco também dos mundos possíveis, que é o nome do seu canal. Traga o que for possível para esse mundo possível nesse momento. Tá, eu separei alguns trechinhos de alguns vídeos em que eu vou falando justamente desses pontos de alerta, capa, epígrafe, né, título. Vamos ver se a gente consegue passar aqui para vocês. Bom, vamos à nossa obra. Esse romance ele é de 2008, mas ele foi republicado ou publicado oficialmente aqui no Brasil pela Capulana no ano passado, com um evento de lançamento. O Pepetela teve aqui em São Paulo para assinar livro, para falar, foi super bacana. E aí eu queria, então, comentar com vocês, primeiro, esta capa, não é? Temos uma capa muito interessante, observem aí. Numa primeira olhada, a gente percebe aqui, né, em linhas um pouco difusas, o que é mais ou menos o mapa da África. Então, isso dá para a gente já
geograficamente nos estabelece onde é que essa história se passa. Ela se passa, então, em África. E aí é um mapa todo diluído, né? Interessante a gente pensar por que isso, né? Por que não um mapa daqueles físicos em que você vê exatamente onde é que estão as fronteiras, né? E aí observem que nós temos esses riscos em branco aqui no mapa, que numa olhadela rápida, distraída, poderiam, não parecer nada. Mas percebam que eles delimitam um espaço, né, geográfico. A gente tem um triângulo aqui no coração do continente africano, e aí na leitura da obra a gente vai entendendo o que é esse triângulo. Então fica a dica aí para quando vocês forem fazer a leitura, para pensar um pouco nisso. Olhando assim com mais atenção, dá para observar também que esses traços fazem aí um A, né, um A de África, mas também, lembra um pouco aquele ar, né, de anarquismo. Então é interessante a gente entrar no romance pensando um pouco nesse projeto gráfico bastante interessante. Bom, o nosso romance... Então essa é uma amostrinha de como que, em geral, eu começo os vídeos. Então a maioria dos vídeos eu começo pensando na capa, porque é muito comum que o leitor menos experiente escolha o livro pela capa, mas ele escolhe pelo bonito. Mas aí eu sempre pergunto, o que é uma capa bonita para você? Né? Que é para o leitor pensar como que essa capa vai, de alguma forma, se relacionar com a história. E aí, quanto mais bem cuidado for o projeto gráfico, mais a gente vai percebendo camadas de construção artística nessa obra, não é? Que saem, que estão no texto, claro. O texto ele é sempre o protagonista dos vídeos. Então, depois de passar por essa fase dos paratextos, né, dos pré-textos, o vídeo é sempre, o livro, né, o texto é projetado na tela para que o espectador, leitor, desfrute da leitura, né? Não é só me ouvir, mas é também a chance de poder ler, de acompanhar o vídeo na tela. Perfeito, muito, muito, muito gostoso, porque o que a gente percebe, inclusive, com o aluno, aluno de letras, aluno que já é da área literária, é muito comum a gente encontrar esse aluno que entra na obra sem observar a capa, e às vezes mais, né? Sem observar o próprio título da obra, sim, né? O título, e eu sempre chamo a atenção para o título, e sempre falo para os meus espectadores, leitores, né? O que esse título quer dizer? E você, como leitor ativo, quando você entrar na obra, você já tem que entrar com o título. Então, você tem que ter pensado sobre ele antes. Vou mostrar um trechinho também de um vídeo que eu separei, em que eu vou falando um pouquinho sobre o título. Vamos ver aqui. Esse vídeo é um do meu escritor favorito, né, ou dos favoritos. Para quem acompanha os vídeos aqui do canal, sabe que um primeiro jeito de entrar na obra, uma primeira maneira da gente acessar uma obra literária, é pensar no título. O título de uma obra literária nunca é à toa. O escritor não escolheu esse título porque ele não tinha outra coisa para fazer. Então, o título ele já é parte dessa construção literária. E aí nós, como leitores, precisamos parar no título e precisamos pensar nele. Qual é a nossa chave de entrada para essa obra? Muitas vezes a chave de entrada já está no título. Então, vamos pensar um pouquinho nessas vozes anoitecidas. Deixo vozes aqui, porque vozes, né? Vamos pensar no anoitecido. O que é anoitecer? Anoitecer, a noite, o que é a noite? Não é? O anoitecer, a noite, está sempre ligado ao ocaso, ao fim, à morte, não é? Então, se o amanhecer, o dia, se a luz, funcionam muito frequentemente como metáforas para a vida, para o renascimento, para o dia, o anoitecer, o crepúsculo, estão sempre relacionados ao fim, à morte. Então, que vozes são essas que vão anoitecer? Que vozes são essas que vão ser anoitecidas? Que vozes são essas que serão mortas, que vão desaparecer? Então, é interessante a gente pensar um pouco nesse título. Dos vários narradores... E você escolheu muito bem, né? Porque a questão das vozes anoitecidas, né? Algo bem incomum também.
eu poderia até dizer que provoca um certo estranhamento no leitor, né? Porque não é uma adjetivação comum, né? E aí a gente, assim, o que eu penso sempre é que esse estranhamento, para nós que já somos dos estudos literários, a gente gosta muito de um estranhamento. Mas às vezes o leitor com menos experiência, ele se debate com um título que ele num primeiro momento não entende, e aí ele desiste. Não entendi nem o título. Quando essa estranheza é para justamente fazer parar, pensar um pouquinho, né, para já entrar na obra aberto para ela, pensando nessa obra, observando cada um dos itens que vão construir o livro. Claro que a gente fala sempre do livro físico, que é o que a gente mais gosta, né, que é o que está na mão. Os projetos gráficos são muito pensados para o livro físico, mas cada vez mais o livro digital vem ganhando espaço e os projetos gráficos também já começam a ser pensados para o livro digital. Então, mesmo na leitura digital, sempre falo isso para os meus espectadores, a gente não sai clicando lá no dispositivo para chegar logo no texto. A gente aprecia a capa, aprecia o título, aprecia a epígrafe, vê se tem nota para o leitor, porque se tem é para ler, não é para passar direto, né? Então, eu acho sempre importante ir chamando para esses itens, para preparar a leitura mesmo. Então, Ana, sabe o que eu comecei a pensar agora, a partir desse título mesmo, e alguns comentários que estão aparecendo, né? Legal, nunca pensei na capa, ou no título, tem que parar mesmo para ler, etc., né? E a gente toca numa questão que é essa do estranhamento, né? E você disse, né, e acho que bem colocado, que muitas vezes um título, ou mesmo uma expressão, ou uma palavra dentro de uma poesia, ou num contexto narrativo, ele causa um estranhamento, ou seja, ele faz com que o leitor tenha uma ruptura naquela compreensão automatizada, né? E ela, eu diria, oferece um primeiro desafio, né? E que na literatura a gente diz, o leitor tem que se sentir incomodado, né? Ele não pode estar confortável na leitura. Se ele está confortável, ele está lendo aquilo que ele já esperava ler. Ele não está tendo nada de novidade, né? Então, tudo aquilo que nos deixa numa situação de conforto, de acomodação, nós poderíamos dizer, nós não estamos no campo da literatura. A literatura, ao contrário, né? Ela nos desestabiliza, né? E isso é uma questão muito importante para se pensar e para se trabalhar com o leitor, porque também, aí eu pensaria também um pouco assim na questão do prefácio, né? As portas de entrada para um livro, né? No caso, um romance, um livro de contos, um livro de poesia. O que é o prefácio? Qual é o valor? Porque eu acredito que muita gente não leia prefácio. Ele está tão, quero ler o romance, então eu vou lá, ver o sumário e entro no primeiro capítulo, né? E passa por cima do prefácio, que muitas vezes é realmente uma porta de entrada fundamental. Você tem alguma coisa para dizer para a gente sobre essa porta de entrada? Eu vou aproveitar a sua pergunta e vou juntar ao prefácio as epígrafes. Então, eu sempre falo, né, assim, o Machado de Assis, ele não estava lá na casa dele e resolveu pegar uma frase qualquer para colocar antes do início de livro. Aquilo já faz parte do romance, ele já pensou aquilo já é uma porta de entrada, há um motivo para essa escolha. Então, eu separei um trechinho, que é o trechinho inicial, né, são essas epígrafes, do livro A Ocupação, do Julian Fuchs, que é um livro de literatura contemporânea, que eu acho interessante para chamar a atenção para essa questão. E aí eu posso já deixar passar também o videozinho sobre o prefácio e o prólogo do Machado, porque ninguém faz prólogos melhores do que o nosso querido Machado, e me dá uma dor no coração terrível quando o aluno fala assim, não, mas eu não li, não, eu fui direto para a história. Falo, mas aquilo já era a história, não pode pular, né? Então, vou passar esse trechinho também, são 2 fragmentos. O fragmento do Machado é um pouquinho maior, porque o Machado é maior, então, né, ele merece mais espaço. Nós temos vários vocês. Então, como que a nossa obra começa, não é? Tem um projeto gráfico, né, bastante interessante, e aí a gente tem, logo aqui no início, uma dedicatória, não é, ao meu pai, e na sequência nós temos 2 fragmentos
de livro do nosso querido Mia Couto, né? Para quem me acompanha aqui no canal sabe que eu sou apaixonada pelo Mia Couto, então qual não foi a minha surpresa, feliz, quando eu fui começar a ler a Ocupação e me deparei com esses dois fragmentos lindos que eu vou ler para vocês, porque junto com o título eles vão nos ajudar a pensar, abrir possibilidades de pensamento, possibilidades de entrada nesse romance, que apesar de bem curtinho, tem muito pano para manga, tem muita coisa interessante para a gente pensar aí. Então começa assim. Estava à espera dos bárbaros como se estivesse à espera de si mesmo. Ele queria ser invadido, queria ser conquistado, ocupado da cabeça aos pés, a ponto de se esquecer de quem era antes da invasão. Esse trecho está no livro Mulheres de Cinzas, do Mia Couto. E é interessante observar o uso do termo invadido, ocupado, conquistado, porque eles vão ajudando a gente a entrar no romance. O outro fragmento é: não há sangue dos outros. Em cada um que sangra, todos nós esvaímos. É um trecho do Sombras da Água, do Mia Couto também, que também é interessante observar. Eles, os outros e nós. Né? Que espaço é esse entre eles e nós? Como é que nós ocupamos, invadimos esse espaço? Então a gente já começa a... Aí vamos aqui. Ao leitor. Já é o romance, né? Porque o romance começou no título, e aí lá na dedicatória já é o romance, e aqui esse ao leitor, quem escreve é o Brás Cubas, é o nosso autor, defunto autor, é ele que escreve. E aí eu preciso ler este prólogo, não é? Ou esta carta ao leitor com vocês, porque ela traz várias chaves de leitura para a gente fazer a interpretação da obra. Então, Machado, que não é bobo nem nada, sabendo que as dificuldades de interpretação de texto, né, são muito grandes no nosso país e não foram sanadas ainda, ele vai tentar aqui no prólogo já indicar as chaves de leitura, mostrar, não é, para as pessoas como é que a obra deveria ser lida. Vocês acompanham aí comigo. Que Stendhal confessasse haver escrito um de seus livros para 100 leitores, coisa é que admira e consterna. Claro, Stendhal era super famoso, um escritor importantíssimo. Quem é que acredita que ele escrevia para 100 pessoas? O que não admira, nem provavelmente consternará, é se este outro livro não tiver os 100 leitores de Stendhal. Ninguém vai se surpreender, porque ninguém me conhece mesmo. Nem 50, nem 20, e quando muito, 10. 10? Talvez 5. Então, de cara, o nosso... Machado é Machado. Machado é Machado. Machado está tentando nos ensinar a ler a literatura, né? Faz muito tempo. Ele dá as dicas. Esse prefácio, essa carta ao leitor é maravilhosa, porque é nessa carta ao leitor que ele vai dizer que a obra em si é tudo. Então, essa é a grande chave de leitura, é olhar para a obra em todos os seus detalhes, em tudo aquilo que compõe a sua estrutura, tudo aquilo que foi pensado esteticamente, artisticamente, para compor o romance, ou o livro de poesias, ou a coletânea de contos, né? Ele é um conjunto, e aquela obra tem que falar por si. E aí, quanto mais atento o leitor estiver, mais ele consegue afinar esse diálogo com a obra, mais ele consegue entender coisas, né? E pensar coisas, e, enfim, e aumentar o seu repertório de reflexões mesmo. Então, talvez você já esteja respondendo. Nós temos vários comentários aí, o pessoal se manifestando muito em relação ao canal Mundos Possíveis, que é muito bom. Adoro o canal da Ana Paula, tal, sou apaixonada por Mia Couto, e aí uma série de comentários, né? Mas tem uma ouvinte também, uma espectadora, Verônica Cavalcante, que ela diz assim: como escolher um livro, já que eu não tenho muito claro nem qual é o estilo que eu mais gosto. Então, eu diria assim, Verônica, a Ana já está dando, né, uma série de dicas, né? Pare na capa, olhe a capa, né? Leia esse título, dê uma aberturazinha nesse prefácio, né? Às vezes a própria orelha, a quarta capa,
Mas, no caso desse prefácio que você leu do Machado, né, é interessante, olha, você chamou a atenção para uma coisa muito importante. Isto já é a obra, Sim. Né? Não é uma antessala que está descompromissada com a obra, ao contrário, né? Então, essa talvez já seja uma dica, né? Ou algumas dicas de como escolher um livro. Eu chego à livraria, o que é, né? Então, eu tenho que chegar necessariamente já com alguma coisa em mãos? Talvez não, né? Mas a Cristiane Abril também, de Recife, está dizendo lá que está te ouvindo e que está sendo muito importante para a ajuda das futuras escolhas, né, em relação aos livros que lê. E é interessante também porque já nos exemplos você já está fazendo um passeio, né, pela literatura africana, literatura brasileira, então você já está passando uma série de dicas. Eu diria, eu acredito que este canal, né, Mundos Possíveis para todos aqueles que gostam de literatura, deve trazer a cada novo programa uma nova indicação, né? Uma nova proposta de leitura. Mas vamos avançar um pouquinho, Ana, conta para a gente quais são os seus critérios, porque alguém disse, mas eu não sei como escolher, né? Como é que eu procedo? Aí eu volto a pergunta para você. E você? Como que é o seu critério, ou quais são os seus critérios para eleger um livro sobre o qual você vai falar, sobre o qual você vai preencher o seu programa e dialogar com o seu espectador? Como é o seu critério? Conta isso um pouco para nós. A chave para a gente. Primeiro, deixa eu agradecer e mandar beijos enormes para o pessoal que está aí mandando recado. Já vi que tem ex-alunos meus do cursinho, viu, Michael, aí um beijo enorme. Os nossos colegas do programa aí da PUC, a Regiane, o Luiz, pessoas incríveis, né? Então, beijo para todo mundo. Bom, eu vou pensar nessa coisa dos critérios em duas chaves. Primeiro, eu, leitora, como que eu escolho, e depois como que eu faço a curadoria, digamos, do que eu escolho para ir para o canal. Como leitora, eu sempre, assim, eu começo o canal dizendo que eu sou professora primeiro, eu sou pesquisadora e eu sou apaixonada por literatura. Então, como apaixonada, eu tenho vontade de ler tudo no mundo. Então, é um inferno, a gente recebe aqueles e-mails das editoras, assim, olha, 200 lançamentos esse mês, a minha vontade é ler tudo. Mas aí a gente, claro, tem que ir filtrando de alguma maneira. Então, como eu posso dizer que eu sou uma leitora já mais experiente, porque a gente já lê faz bastante tempo, eu já tenho os meus escritores favoritos, né? Aqueles que eu já li muitas obras, aqueles cuja a linha de trabalho já me identifico, já gosto. Então, por exemplo, se tem um leitor aí que leu um romance de um determinado autor e gostou, leia outros desse autor. Não que você vá gostar de tudo, às vezes a gente se decepciona um pouquinho, mas a tendência é que você goste. E aí procurar autores que dialoguem de alguma maneira com aquela temática ou com aquele período que você gosta, que você se identificou. Então, no momento, eu leio muita literatura de língua portuguesa produzida na África, porque é o meu tema de pesquisa do doutorado, e é o meu tema porque eu adoro. Então, tudo começou com o Mia Couto, há mais de 10 anos. Então, eu comecei, assim, li sem querer, peguei um livro dele sem querer na livraria e eu escolhi pela capa. É o livro O Beijo da Palavrinha, não sei se alguém aqui conhece, é um livro infantil, que tem uma capa, um projeto gráfico maravilhoso. E aí eu olhei para aquilo e falei, gente, que coisa linda, o que é isso? E aí na livraria eu abri o livro ele inteiro e falei, vou levar porque eu adorei. E a partir daí eu comecei a seguir as publicações, conforme Mia Couto ia publicando, eu ia lendo e a paixão nunca passou, e agora virou meu projeto de doutorado. Então eu vou um pouco nisso. E aí o Mia Couto também vai me apresentando outros autores, porque ele menciona outros autores, porque ele fala nas entrevistas, ou porque são autores do mesmo país, da mesma região. Então isso também vai me orientando no sentido das escolhas. Eu também, por conta, os critérios são sempre variados, né? Por conta do nosso grupo de pesquisa, do narrador aí na PUC, com as professoras, né, com a Maria Rosa e com a professora José Paulo, beijo enorme, agradecimentos enormes para a Rosa e para a Paulo. A gente lê muita literatura brasileira contemporânea, que também é um foco do meu interesse. Então, assim, o meu interesse atual fica entre os africanos de língua portuguesa e a literatura brasileira contemporânea, é o que eu tenho mais lido.
E aí, já me perguntaram assim, nossa, Ana, todos os vídeos do canal você fala bem do livro. Como que você pode gostar de tudo que você lê? Aí temos que fazer uma pausa, porque nem tudo que eu leio vira vídeo para o canal. Né? Então, assim, o meu primeiro critério para escolher um vídeo para o canal é o critério estético. É a forma estética, é o literário. É perceber que naquele livro, e aí é a formação em crítica literária, a formação dos estudos literários. É observar o quanto de trabalho artístico, de projeto estético, de um projeto literário esse autor tem, como é que essa obra é construída, e me possibilita muitas camadas de reflexão e de interpretação, né? E que estão na melhor das formas. A forma que esse autor encontrou é a melhor forma para dizer isso que ele quer dizer. Então, é o critério estético. Nunca é da lista dos mais vendidos, ou da lista dos mais pedidos, ou da lista, sei lá o quê, porque o povo adora a lista. Então, o critério ele é sempre o estético. Eu li e, esteticamente, esse livro é importante, é marcante, ele tem muita coisa para se falar. Esse é o primeiro critério. Aí, os critérios seguintes não são exatamente nessa ordem, né? Mas eu penso sempre como que eu vou conseguir, encontrar uma forma para fazer jus a esse livro num vídeo que não vai ter mais do que meia hora. Que é um sofrimento, porque eu pego o livro e eu quero falar dele 2h30. Então, eu tenho que achar um formato, eu tenho que conseguir tirar as informações, um modelo que eu consiga, sem simplificar, sem reduzir, sem resumir, despertar a vontade no meu espectador, no meu leitor, de que ele leia aquele livro, de que ele vá atrás daquela obra, que ele fique com a pulga atrás da orelha, que ele queira saber como que aquela capa vai refletir no livro, que ele queira saber como que essa pessoa... Eu sempre leio o começo dos romances no vídeo. E aí é para deixar a pulga atrás da orelha, assim, como é que essa capa e esse começo vão desenrolar, né? Então, eu sempre tenho que pensar também se eu consigo, no formato do vídeo, dar conta desse material sem reduzir, sem diminuir. E aí, tem uma coisa que é muito própria do YouTube, que eu fui descobrindo ao longo aí do nosso processo, que são as playlists mais ou menos temáticas. É um jeito de organizar os vídeos do canal. Então, lá em 2017, os primeiros vídeos que eu fiz, eles eram muito voltados para os meus alunos. Então, eu escolhi obras que estavam nas listas dos principais vestibulares. Por isso que tem Machado, tem o Essa de Queiroz, né? Livros que estão sempre nas listas dos vestibulares. São vídeos longos, assim, de 1 hora. E aí os meus alunos falavam assim, nossa, Ana, ficou grande, né, esse? Eu falava, mas como é que eu vou diminuir Machado? Machado não existe em menos de 1 hora, né? Então, são vídeos mais longos. E aí, por conta do trabalho no grupo de pesquisa, do narrador e das fronteiras do relato, a gente tem discussões maravilhosas. Então, assim, 2017 e 2018, nós trabalhamos muitas obras incríveis. E aí eu saía da reunião do grupo e eu queria continuar falando do livro. Então, eu chegava em casa e falava para a mãe, falava para o marido, falava para a irmã, e aí o outro dia encontro os professores na escola, você não sabe, a gente lê um livro. E aí eu queria falar dos livros. Falei, bom, o canal é um outro jeito. Então, eu tenho uma outra playlist, que é de obras de literatura contemporânea, que são muito fruto dos nossos estudos no grupo de pesquisa. Então, muitos dos livros nessa playlist vieram das nossas discussões. Então, percebe? São livros que já passaram, inclusive, pela nossa discussão estética, pela nossa discussão filosófica, passou já por uma avaliação, e aí eu busco uma forma de colocar isso no canal. E aí outras playlists foram surgindo, por exemplo, vindas da sala de aula. Então, é um trânsito, assim, né? O espaço da escola, eu com os meus alunos, tem o espaço da academia, aí na PUC, na universidade, nas pesquisas, e a internet que facilita essa ponte entre esses espaços. Então, uma das playlists que mais é acessada é a playlist sobre distopia. E aí eu não estava, assim, eu sempre gostei de distopias como leitora, sempre li, né, conheci as distopias clássicas, gosto das séries distópicas, dos filmes, é uma coisa que sempre me interessou bastante. E aí, no ano passado, na escola em que eu trabalho com ensino médio, o grupo de linguagens, o grupo de humanas, propôs um trabalho interdisciplinar sobre distopias. E eu falei, eu quero fazer também. E aí eu entrei na área de linguagens para ler com os meus alunos, que são de língua inglesa, o primeiro capítulo de cada um dos 4 principais romances distópicos. E aí nós ficamos 3 meses discutindo distopia. E aí eu falei assim, gente, isso é tão legal, tem que virar um vídeo também.
E aí acabou virando uma sequência de 5 vídeos, porque aí eu fazia muito, mas se eu fiz o do Huxley, né, o Admirável Mundo Novo, aí eu tenho que fazer o Fahrenheit 451 também, porque senão vai ficar ofendido, né? Então, mas aí eu tenho que fazer um explicando o conceito, porque tem pessoas que vão chegar no canal e talvez não tenha o conceito, então é um vídeo mais conceitual. Mas aí tem o conto da Aya, então eu vou fazer também. Então acabou que a playlist se estendeu muito das discussões que vinham da sala de aula. Então, de uma certa maneira, cada um dos espaços alimenta o outro, né? E aí tudo isso entra como critério na hora de escolher o livro. Que ótimo, ou seja, o estímulo vem de todo lado, né, Ana? Mas, acima de tudo, daquele que gosta de literatura ou que quer, né, entrar nesse universo. Só com todas as dicas aí, eu lembro, vou dar destaque aí para uma espectadora que está, Valéria Inácio, que ela está dizendo, olha, tem mais uma regrazinha, que está mais uma regrazinha de ouro, que é ler sem pressa. Exatamente. Acho que é uma coisa interessante, né, que ela colocou. Você está me ouvindo bem? Estou te ouvindo perfeitamente. Tá. Então, ler sem pressa, né? Ler tem que ser também uma ação, uma atividade de prazer, né? Sim. Então, você indicou aí a leitura para vestibular, tal. Isso são algumas fases da vida, mas aquele que cultiva, né, o gosto pela leitura, e esse eu acredito que é um dos seus objetivos também com esse canal, Sim. né? É exatamente ler pelo prazer de ler, pelo prazer desse estímulo, né? Que é pensar as formas de manifestar o pensamento sobre o mundo, sobre o homem, etc. Né? Tem gente também dizendo o seguinte, achei interessante essa observação de uma outra ouvinte, Cristiane Abreu, e tem mais umas 2 ou 3 que vão nessa direção, que diz assim, que o seu programa é fundamental para os professores. Porque eu tenho muitos professores. Eu tenho muitos professores que acompanham o canal. Uma coisa muito legal do YouTube é a possibilidade das pessoas comentarem os vídeos, o que é muito legal, porque eu recebo muitos comentários de todo tipo de leitor, o que é um prazer, porque eu recebo comentários de pessoas que não são leitores e que ficaram com vontade de ler porque assistiram o vídeo. E tem muitos professores que comentam também no canal, eu vi o vídeo e eu usei com os meus alunos, ou eu tinha trabalhado esse livro e tinha dado super certo, e trabalhei de tal maneira, então eu também já incorporo, olha, essa professora trabalhou de outro jeito. Então, tem muitos professores que acompanham o canal, assim, é muito bacana mesmo. Deixa eu mostrar, eu vi os comentários, esse é o beijo do Palavrinho. Olha que coisa aí dizendo que é uma escolha, a sua indicação aí é uma escolha ímpar, né? Mas eu senti, viu, Ana, comentando assim mesmo, ampliando um pouco o nosso bate-papo, que essa pessoa que fez esse comentário, que o seu vídeo ele é muito importante para os professores, porque tem alguns comentários que vão nessa direção, mas eu senti assim uma certa... vamos dizer assim, uma certa ironia também no comentário, na seguinte direção, né? Que às vezes falta ao professor, né, algumas estratégias, né, para despertar o leitor. Então, por exemplo, as dicas que você está dando, né, que nos parecem, a nós da área, nos parece óbvio começar pelo título, dar essa parada, né, para pensar, esse título, que é aquilo que a gente chama na nossa área de horizonte de expectativas, né? O que eu imagino que vai acontecer a partir de um título como esse, né? Então, mas talvez nem todo professor tenha cultivado essa coisa de como chegar até o meu aluno, como despertar o meu aluno, ou não o aluno, ou um leitor de biblioteca, ou, enfim, né? Quais atitudes, que tipo de dicas, que tipo de estímulo eu posso utilizar para fazer do outro um bom leitor, né? Para fazer do outro alguém que consiga descobrir essa coisa maravilhosa que eu vejo no texto literário, né?
Então, eu senti também um pouco isso nos comentários, né? O Kleberson é outro que vai falar também sobre a leitura da capa. Então, parece que as pessoas não estão mesmo muito acostumadas a ler capa, né? A ler essa diagramação, essa composição, né? A imagem, a cor, a textura, isso tudo hoje, nós temos um trabalho muito rico, né, em termos de editoria, de diagramação, de arte mesmo, né, nessa composição. Mas eu ainda vou querer pegar uma questão, que é essa questão que você acabou de relacionar, da sua comunicação com os seus ouvintes, né, que os colegas mesmo, professores, dão muito retorno para você, e como que eles vão interferindo, direto ou indiretamente, nas suas escolhas. Mas eu também, ao assistir os seus vídeos, eu observei que você, além de explorar o texto ficcional, né, a literatura em si, né, você, em vários momentos, tem uma preocupação em trabalhar alguns aspectos que, vamos dizer, são aspectos teóricos, né? Eu me lembro, por exemplo, de ter visto, algum tempo atrás, um vídeo seu sobre Edgar Allan Poe. E eu fiquei encantada, falei, nossa, né, que legal, porque o Edgar Allan Poe não só produz, né, ele tem uma produção literária que nos fascina, mas ele também tem uma proposta teórica que, para nós, que ensinamos literatura, ela é fundamental. E eu fiquei me perguntando como é que a Ana chegou a isso. Então, eu queria que você falasse, se pudesse, trouxesse também um pouquinho dessa fala sua sobre Edgar Allan Poe. Tá. Eu organizei aqui 3 pontos para eu responder. Primeiro, essa questão dos professores, né? Por muitos motivos, né, que vão desde problemas na formação do professor, na carga horária absurda de aulas que o professor tem que dar, dos currículos, que em muitos casos, em muitas redes, desprezam completamente a literatura, e o professor tem que seguir um currículo de gramática ou de redação, e a literatura é aquela assim, lê para o vestibular, e aí tem escolas que não têm esse espaço para o debate da literatura. São muitos os critérios, os motivos que acabam afastando e criando esse abismo mesmo dentro de alguns ambientes escolares. E durante muito tempo, a gente teve uma tendência aqui no Brasil, que se pretendia facilitadora, mas que é assassina, que era o ler para fazer resumo. Que significa, em última instância, tirar o literário da obra literária para ler a obra como se ela não fosse literária. Então, quando um aluno, um jovem, um menino da escola, precisa ler, por exemplo, o Cortiço, ou Memórias Póstumas, ou Dom Casmurro, ou A Relíquia, ele precisa ler para descobrir quem escreveu, qual é o período literário que se encaixa, quem morre no final, quem se dá bem, quem era o herói. Quando ele tem que responder esse tipo de pergunta, não tem nada de literário aí. E aí você tem uma proliferação de... Hoje canais na internet e blogs e tarará, mas antigamente a gente já tinha aquelas fichas de leitura que acompanhavam os livros e que tinham essas perguntas muito referentes ao enredo e que exploravam muito pouco do literário, aqueles cadernos que vinham, para quem fazia cursinho, que vinha resumo das obras, e aí em 50 páginas tinha um resumo de 10 obras literárias universais. Ou seja, é transformar o literário no não literário. Pior do que ler a notícia no jornal. Assim. Então, é um movimento que a gente tem que realmente se afastar dele e procurar o estético. Retomar essa leitura mais cuidadosa, essa leitura literária. Né? Pensando na literatura, como diz o nosso querido Antônio Cândido, a literatura que nos humaniza, que nos ajuda a sermos pessoas melhores, a nos entendermos como seres humanos, que nos ajuda na nossa subjetividade, na imaginação, porque é o que nós temos de mais humano, é isso, é a nossa própria imaginação, o poder de fabular. Então, quando a gente tira tudo isso da leitura, sobra resumo, e aí a pessoa faz a prova, marca um X, e aquele X não significa nada. Então, acho, assim, fico muito feliz quando os professores assistem o canal e dizem assim, eu usei isso, né, incorporei esse tipo de análise na minha leitura. Muitos alunos que dizem assim, eu odiava ler, porque ele leu procurando o final feliz da história. E agora ele lê entendendo que nem sempre o final feliz quer dizer que o livro é bom, que, né, a gente leu essa de Queiroz, leu lá o Primo Basílio, o final é horrendo e as pessoas, e é maravilhoso.
Então, é perceber como que se constrói, como é que se chega nesse final, que apesar de horrendo, é maravilhoso. Então, pensando nos professores. A questão dos comentários é muito interessante, e aí, assim, não fiquem bravos comigo, os meus leitores e o pessoal que comenta. As pessoas pedem bastante livro, assim, faz um vídeo sobre tal livro e tal. E aí, duas coisas podem acontecer. Às vezes, a pessoa coloca lá, comente tal livro, e é um livro que eu não gosto esteticamente, não acho que ele tenha potencial para virar um vídeo. Tem outros livros mais legais, então eu vou escolher um livro que eu acho que esteticamente é melhor. E tem também os comentários que sugerem livros que eu amo. E aí é uma outra dificuldade que eu ainda estou tentando superar. Então, por exemplo, tem muita gente que me pede o Saramago. Porque eu já mencionei o Saramago várias vezes, em vários vídeos de outros livros. Porque isso aqui é uma referência ao Saramago, porque isso aqui o Saramago também faz. Mas eu nunca fiz um vídeo só dele. Por quê? Porque ele é tão grande. Mas ele é tão grande que eu ainda não consegui achar uma forma de fazer o Saramago caber numa playlist de 10 vídeos. Então, eu não consigo ainda fazer. Mas está aqui, eu estou tentando, né? Uma hora ele sai. As pessoas me pedem também bastante o 100 Anos de Solidão. Gente, como é que eu vou fazer um vídeo? Eu vou fazer um dia, mas eu tenho que achar uma forma também para isso acontecer, mas vai acontecer. Então, os comentários, eles são muito legais nesse sentido. O que é muito bom também é que as pessoas contribuem, assim, eu falo de um livro, e aí a pessoa comenta assim, tal livro parece com esse, ou tem a ver, ou esse autor também dialoga com esse. Então, muitas coisas eu vou atrás, assim, nossa, eu nem conhecia, não sabia, e aí é uma troca muito bacana. Para falar da teoria, a gente é da teoria, né, Vera? A gente não tem como escapar da teoria. E aí, de novo, Antônio Cândido, o que é direito para mim tem que ser direito para todo mundo. Então, se eu tenho o direito de conhecer um pouco da teoria literária e de entender algumas categorias que me tornam uma leitora melhor, então todo mundo tem que ter esse direito. Então, eu vou, assim, discretamente incluindo essas categorias mais teóricas nos vídeos. Eu separei 2 pedacinhos que a gente pode ver agora, um que eu falo do Conto da Aia, que é um romance canadense, mais recente, que virou série, e que é uma outra chegada também do leitor. Tem muitos leitores que vêm dos quadrinhos, que vêm dos gibis, que vêm das séries de televisão, e que por conta dessa temática e dessa forma, dessa expressão artística, acabam chegando na literatura. E a gente não pode afastar essas pessoas de jeito nenhum. A gente tem que acolher e eles também vão contribuir, e o tipo de repertório que eles têm também contribui. Então, eu vou passar 2 fragmentos sobre a estrutura formal, que quando a gente fala assim, estrutura formal, as pessoas às vezes têm vontade de sair correndo, mas elas vão perceber que é uma coisa facilmente observável, que o leitor pode estar atento a isso, não é uma coisa impossível para o leitor comum. E aí, falar um pouquinho da ilustração. Eu mostrei o Beijo da Palavrinha, vou mostrar de novo, e aí eu escolhi um trechinho que é do Mutarelli, que tem um trabalho maravilhoso, e aí a gente assiste um pedacinho. Vamos falar um pouco da estrutura formal, como é que a obra é organizada. Quase todo livro, mas quase todo mesmo, assim, né? Das 300 e tantas páginas, mais de 300, tudo isso aqui é contado em primeira pessoa. O nome da pessoa que conta não aparece, a gente não sabe exatamente quem é. A gente sabe que é uma dessas mulheres que passou por aquele centro de condicionamento e é ela que vai contando, que vai narrando a história. E aí é interessante que essa narrativa em primeira pessoa, ela é uma narrativa intimista, né? A personagem vai dizer o que ela pensou, o que ela achou, como é que era. Ela vai descrevendo com detalhes como é que era a cama, como é que era o quarto, como é que era a roupa. A narrativa é muito cheia de detalhes que às vezes até cansa um pouco. Você fala, nossa, mas para que tanto detalhe? Mas tem um motivo, né? Tem um motivo importante. Essa narrativa, ela é subjetiva, porque é o ponto de vista dela. É ela contando a história, né? Ela tem contato com poucas outras pessoas. Então, a gente não tem muitas outras vozes que colaboram com essa história. Basicamente, a voz dela, o tempo todo, quase que num fluxo de consciência. Tanto que, às vezes, ela vai engatando uma coisa na outra e ela tá contando uma história, engata com outra coisa. E aí ela vai falar das flores do jardim e do cheiro das flores. Depois ela vai falar da mãe. E aí ela volta para o que está acontecendo no momento. Então, a gente tem uma série de flashbacks que vão aparecendo. E isso tudo é muito interessante porque não é uma estrutura linear. É uma estrutura cheia de brechas que são espaços para o leitor também ir completando,
não é? Então, nós, como leitores, vamos pegando essas pistas que vão aparecendo nesse fluxo de consciência, nesse jorrar de imagens, e a gente vai construindo esse passado, né? A gente vai tentando entender como é que a personagem chegou nesse ponto, né? No ponto da narrativa em que ela está. E aí, no último capítulo, existe uma quebra completa dessa estrutura. O último capítulo, que é chamado de Notas Históricas, né? Não tem mais essa personagem que narrou mais de 300 páginas. E aí você tem uma discussão sobre as questões históricas. Eu queria mostrar para vocês essa obra para ter um pouquinho de ideia do que é o trabalho com história em quadrinhos do Lourenço Mutarelli. Esse daqui é o Diomedes, a trilogia do Acidente. É grandão, assim, gigantão, porque é uma trilogia. São os 3 livros reunidos aqui nessa edição. Queria só dar um gostinho para vocês. O Diomedes é um investigador particular que vai ser contratado para resolver vários casos, principalmente casos de suspeita de adultério, né? E aí eu queria mostrar para vocês um pouco do que é o traço do Mutarelli, porque é interessante a gente pensar que esse traço, esse jeito de desenhar, de se expressar, que ele utiliza no quadrinho, vai, de uma certa maneira, ser transportado também para o jeito de fazer o romance. Então, quando a gente percebe as edições das obras do Mutarelli, são edições em que o texto conversa muito com a ilustração, e as ilustrações são do próprio Lourenço Mutarelli. Essa é a arte... Oi, Ana, cada corte a gente fica angustiada, porque a gente quer saber mais, né? E agora? Diga. Esse do Conto da Aia, eu li o livro quando eu estava fazendo eu li o livro no começo do ano passado, eu acho. E aí, quando eu fiz o projeto de distopia com os meus alunos, eu li o livro com os alunos. E aí, assim, a pessoa apaixonada por literatura, eu li o livro e com todas as pessoas que eu conversava, eu queria falar do livro. E aí, várias pessoas me disseram assim, eu li também o livro, e as pessoas não tinham lido esse último capítulo, que são as notas históricas. Porque a pessoa terminou aqui, virou a página, e aí vem escrito notas históricas. E aí a pessoa falou assim, isso deve ser uma coisa da editora, uma informação que não é o romance. E as pessoas não leram. E aquilo faz parte da história, aquilo faz parte do romance. E é aquilo que muda completamente a perspectiva da leitura da obra. Então, quem não leu aquelas 5 páginas finais, não leu o livro. E o leitor desavisado, inadvertidamente, acaba fazendo isso, né? Então, assim, se a gente não aclara, se a gente não chama a atenção, o leitor termina e fala assim, não, eu gostei realmente, mas assim, eu gostei e eu li as 5 páginas finais, vira, nossa, é outra coisa. O romance, então a gente precisa perceber a obra nessa dimensão mais completa, não só da historinha, porque a historinha realmente acabou ali, mas tinha uma outra dimensão ali de reflexão que muitos leitores perderam, né? Que é uma tragédia irreparável. Perdi seu som, Vera. Pronto, acho que corrigimos. Bom, pelo horário, estamos próximo a terminar o nosso programa, mas ainda tem algumas questões que eu gostaria de colocar. Curiosidades que eu acho que para a gente é importante mesmo conhecer, saber como isso acontece. Bom, você faz uma dosagem, eu diria, entre teoria e ficção. Então, o teu ponto central é a ficção, né? Mas você mostra para a gente que dentro dos textos é possível fazer um diálogo entre textos dos mesmos autores ou de diferentes autores, o que na nossa área nós chamamos de intertextualidade ou multiplicidade de vozes, tal. Como é que é esse teu tempero, né? Como que você faz isso e qual é o critério? Porque também tem que ter uma dosagem, né? Qual é o cuidado que você tem ao contrapor a ficção e a crítica, ou seja, a reflexão sobre a obra, elementos teóricos que possibilitam uma obra mais enriquecida? Como é que você faz essa dosagem? O protagonista tem que ser sempre o livro. O protagonista é a obra, por isso que ela aparece projetada para que o leitor possa acompanhar
Porque se o Machado escolheu aquelas palavras, quem sou eu para não mostrar as palavras para o leitor? Então, o protagonismo é sempre da obra. Mas como a ideia é justamente não reduzir e não simplificar, eu fico menos no enredo, né? Então, eu tenho essa preocupação, porque a intenção não é encher o leitor de spoilers, ele não quer mais ler o livro porque ele já sabe o final. Então, assim, eu mantenho o mínimo do enredo e tento abrir o espaço para que o leitor vá para o livro com muitas perguntas. E aí são as perguntas de ordem teórica e crítica. Então, quando ele vai, né, tendo assistido o vídeo, tendo refletido junto, tendo pensado, ele vai construindo aos poucos o seu próprio repertório de questionamentos. Então, a intenção é fazer com que o vídeo termine e ele vá para o livro com perguntas. E essas perguntas precisam ter um mínimo de embasamento teórico. Então, eu vou usando termos que são dos estudos literários. Às vezes, eu preciso explicar um conceito, aí eu explico brevemente. Claro que o leitor mais experiente, que já conhecia o conceito, só, no máximo, relembrou ali de prestar atenção. O leitor menos experiente, né, aprendeu ali alguma coisa e ele continua. Então, eu tento dosar sempre nesse sentido, de que o protagonismo é a obra, o objetivo do vídeo é fazer a pessoa querer ler o livro, mas não é querer ler para saber a história, por isso que eu falo pouco da história. Ela tem que querer ler para descobrir as muitas histórias que cada livro conta. Porque a capa é uma história, o projeto gráfico é outra história, a ilustração é outra história, cada capítulo, a divisão de capítulos, se o capítulo é longo, se o capítulo é curto, tudo isso conta uma história. Então, é possibilitar que o leitor vá buscando todas essas histórias. Por isso que, no final, cada leitor tem a sua própria leitura. Depende muito de quantas dessas histórias ele conseguiu captar. E aí eu queria mostrar um trechinho de um vídeo em que eu falo do intertexto, justamente contando uma história de leitura, que é uma coisa que eu gosto muito, quando os leitores também contam as suas histórias de leitura. Eu falo do livro e o leitor põe lá no comentário, porque quando eu li foi assim, tal circunstância, tarará. Eu acho super legal, então eu também gosto de compartilhar as minhas histórias de leitura. E essa daqui é uma que foi muito legal e tem a ver com essa questão. Só um minutinho. Não. Se algum problema técnico, a gente pode montar uma questão, levantar mais uma questão até que entre esse trecho. Ana, eu gostaria de te ouvir. Você me escuta, Vera? Oi. Você me escuta? Eu escuto. Ah, então tá bom. Então a gente vai conversando enquanto a tela decide voltar. Além da questão do tempo, evidentemente, você tem que ter um tempo considerável para se dedicar a esse programa, montar, pensar, escolher a obra e tal. Então, além dessa questão do tempo e da questão intelectual, vamos dizer, que é aquela mais afeita às leituras, né? Que outro tipo de investimento, vamos dizer assim, é preciso para produzir um programa como esse que você tem produzido? Então, talvez possa dar alguma dica aí em termos de pessoas que tenham vontade também de criar um diálogo, uma rede, um blog, falando de literatura. Que tipo de investimento se precisa para isso? É uma coisa muito doméstica? Como é que é? Bom, para mim começou bastante doméstico no sentido técnico da coisa. Então, assim, você falou muitíssimo bem, existe um investimento de tempo no preparo de cada vídeo, que é enorme. Porque quando a gente escreve um artigo, por exemplo, a gente lê a obra, lê os teóricos, lê a fortuna crítica, passa muitas horas escrevendo, é todo um processo para a gente poder publicar. E com o vídeo é mais ou menos a mesma coisa. Então, eu tenho que fazer a leitura do romance, ler a fortuna crítica, vou estudar sobre o romance, eu dou um tempo também para a obra, como a Val falou, tem esse tempo. Eu nunca termino de ler um livro hoje e gravo amanhã, porque a gente fica pensando no livro, né, buscando caminhos. Quanto melhor o livro, mais tempo a gente precisa para pensar tudo isso. Então, tem esse tempo grande de preparo. Para a gravação, para a coisa mais técnica da gravação, existe, assim, vou contar a minha história, tá? Eu achava, lá em 2016, que fazer um canal era assim, você pegava o seu celular, dava o gravar e você falava e colocava na internet. Eu juro que eu achava que era isso. E aí eu fui, aos poucos, aprendendo, e com bastante ajuda, de que é preciso ter uma iluminação mais pensada, que é preciso ter um microfone. Então, em geral, no canal eu uso um microfone de lapela. Mas isso foram coisas que a gente foi aprendendo, né? Assim, quem faz o canal comigo
É o Gabriel, meu marido, que cuida mais dessa parte técnica, que foi estudar qual que é a melhor câmera. Então, assim, a gente usa o celular para filmar, mas não dá para ser qualquer celular. No começo, a gente usava uma câmera emprestada e usava um microfone emprestado, né? Então, aos poucos, a gente foi também entendendo como é que a coisa fazia. A gente gravava numa salinha super escura, aí a gente foi entendendo que precisava de uma sala com mais iluminação, e aí virou a sala de casa. Então, a gente também vai, aos poucos, construindo esse aparato mais técnico. E aí, como eu disse no começo, eu precisei aprender o que era a linguagem do YouTube. Né? Pensar no formato, pensar no tempo, pensar que tem a interação das pessoas, que eu tenho que ler os comentários, que os comentários me ajudam, agregam bastante coisa ao canal. Então, toda essa parte técnica também precisou ser estudada e ser pensada. E para quem assiste vários vídeos do canal, vai percebendo as mudanças. Né, de vídeos assim bem mais escuros, com a captação de áudio que era pior e que vai melhorando, e aí às vezes a gente acerta muito e no outro vídeo erra, porque tentou fazer diferente, porque a gente está sempre querendo aprender a fazer melhor, né? Então, assim, consumir conteúdo é importante, porque eu aprendo com os outros, eu aprendo com outros canais, não só canais de literatura, mas canais de outros assuntos, para entender como é que funciona, e aí vou agregando, vou trazendo tudo isso por formato. Quando a gente vai fazer uma submissão de um artigo acadêmico, a primeira coisa que a gente faz é ler todas as instruções, né, para publicação naquele artigo. Porque se o artigo pede de 15 a 20 páginas e você manda 25, você não está de acordo com aquele formato. Então, pensando no YouTube como um formato, eu também fui estudar e fui aprender como é que ele funciona, porque se eu quero que a minha mensagem chegue, eu preciso estar dentro deste formato, né? Eu preciso entender como é que ele funciona. Então, acho que foi um pouco por esses dois caminhos, da parte técnica e também de aprender a usar o formato, a linguagem. Perfeito, Ana. Eu acho que dá para a gente entrar agora com aquele último exemplo que você gostaria de trazer. Vamos ver, então, se é possível. Eu não sei se é possível. Eu consiga passar. Vai ficar o convite, assim, para as pessoas entrarem lá no canal, no Mundos Possíveis. Eu ia passar um trechinho do Nós Matamos o Cão Tinhoso, porque eu falo dessa questão do intertexto, porque a história de leitura é a seguinte, eu já tinha ouvido falar desse livro, é um livro super importante em Moçambique, e aí eu comprei o livro numa feira do livro com a seguinte horizonte de expectativa. Eu conheço esse livro, eu já li, mas faz muito tempo eu não me lembro mais, então eu vou comprar porque eu vou ler novamente. E aí eu li o livro, que é uma coletânea de contos, e conforme que é um romance, conforme eu ia lendo, eu falei assim, gente, mas eu não sei o que vai acontecer, eu não tenho a menor ideia, mas eu já li esse livro. Como é que eu pude esquecer tão completamente? E aí cheguei no final do livro, e realmente eu não tinha a menor ideia do que acontecia, e fiquei com aquilo, né, na minha cabeça, e eu gostei muito do livro, quero fazer o vídeo do livro, e fiquei pensando nele, e aí fui fazer a pesquisa, né, fortuna crítica, e aí eu descobri na pesquisa, esse livro ele foi publicado no final dos anos 60, comecinho dos anos 70, lá em Moçambique. E aí ele virou um livro muito importante para todos os países africanos de língua portuguesa, ele virou um marco, assim, todos os autores, né, que hoje publicam, leram esse livro na escola e tal. E aí o Onde Jaque, que é um angolano, que é um autor jovem dessa geração que está publicando agora, publicou um livro de contos, e um dos contos faz referência a Quem Matou o Cão Tinhoso. E ele faz uma referência muito direta. E eu já tinha lido esse livro. Então, percebam que eu fui para ler o primeiro, né, o original, com o intertexto na cabeça. Então, é uma história de leitura que foi o avesso. Primeiro eu li o livro que comenta o original e depois eu li o original, né? Então, um livro faz a relação, leva diretamente para o outro, que foi um caso bastante interessante. É muito bom você falar nisso, e eu fico pensando até se não mereceria, de repente, quase um programa só sobre isso, porque algumas semanas atrás, numa entrevista com a Sandra Lemos, que nós comentamos sobre os contos e o romance dela, eu dava um destaque para essa questão, porque a Sandra entra com diferentes formas de intertextualidade, e, às vezes, direto, dizendo o nome do autor explicitamente, e, às vezes, com frases, assim, que no ato da leitura você identifica imediatamente, né? E, na realidade,
Isso é um aspecto extremamente rico da literatura, porque ela faz isso intensamente, né? A literatura é um diálogo entre múltiplas vozes, né? E a gente vê isso na teoria, na reflexão, na crítica, que nada é original, né? Quer dizer, aquilo que se propõe original, na realidade, traz a voz de inúmeros outros autores que o antecederam, né? Então, é um tópico muito importante. Eu acho que não é por acaso que não entrou esse vídeo que você selecionou. Talvez, né, seja aí uma sugestão para ficar suspensa e a gente pensar em um momento para trazermos, quem sabe, várias pessoas para discutirem essa temática, né? Porque é uma questão muito importante. E agora, infelizmente, eu teria mais uma meia dúzia de questões para fazer, mas o nosso tempo já bateu. Eu tenho que encerrar o programa, com pesar, porque passou muito rapidamente, Ana, foi um prazer muito grande, e lembrei também, você falando do Saramago, né, que você ainda não enfrentou o Saramago, e nós nos conhecemos graças a Saramago, né? Sim, é o nosso Saramago, né, Vera? Nosso Saramago, foi uma pesquisa que você trouxe, né? E eu já tinha essa paixão pelo José Saramago, e aí nós nos encontramos, né? Exatamente no interesse da leitura. Então, fica aí uma sugestão, vou pensar sim. Quero dizer também aos nossos ouvintes, espectadores, que nós faremos uma parada nesse período, que é um período de férias, né, o nosso recesso escolar. A gente está precisando de um respiro no meio desse turbilhão de coisas que aconteceram e que nós, na realidade, acabamos trabalhando muito mais em todas as áreas da educação. Então, a gente vai dar essa parada no mês de julho, mas retornaremos em agosto com novas propostas, com coisas bastante interessantes, e fica aí em suspense uma questão que a Ana Paula estrategicamente acabou deixando para a gente. Ana, muito obrigada por estar conosco. Eu que agradeço, Vera, agradeço muitíssimo a você, agradeço muitíssimo ao programa, a todo o pessoal que acompanhou, que mandou perguntas, que fez comentários, foi um prazer, assim, para mim foi uma delícia essa conversa. Obrigada. Gostoso mesmo e muito sucesso com o seu canal. Você vai aumentar muito o número de espectadores, que agora todo mundo quer lá pegar sugestões. Ana, sucesso para você e obrigado a todos que nos ouvem. Obrigada.